Você tem certeza que você está crendo exatamente naquilo que Deus diz? Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio, eu sou Léo Murata e nesse vídeo eu quero falar com você sobre a importância de você crer corretamente. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nos últimos dias, alguns apostatarão, abandonarão a fé. A maior arma que Satanás irá usar nos últimos dias é o engano. E a maior evidência que nós estamos nos últimos dias são pessoas que foram enganadas. É por isso que é importante você saber que falsa doutrina não é algo inofensivo, mas é algo que tem o poder de tirar pessoas da fé. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 17, o apóstolo Paulo escreve assim: Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. A linguagem deles corrói como câncer. Existe uma versão que diz que o ensino deles se alastra como câncer. Mas qual era o ensino de Himeneu e Fileto que estava se alastrando como câncer? Eles estavam asseverando que a ressurreição já se realizou. Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51, Paulo escreve assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. A Bíblia fala sobre a doutrina da ressurreição dos mortos que ainda vai se realizar. Os mortos ressuscitarão. Futuro, ainda vai se realizar. Mas Himeneu e Fileto estavam assegurando que a ressurreição já tinha acontecido. Preste atenção, eles não estavam negando a existência da ressurreição. Eles estavam dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Mas Paulo diz que a ressurreição ainda vai acontecer no futuro, quando Jesus voltar. Eu quero que você perceba que Himeneu e Fileto não estavam completamente errados. Eles estavam um pouco errados. Mesmo assim, Paulo disse que o ensino deles corrói como câncer. E como funciona o câncer? Não é algo que começa pequeno e depois se espalha para o corpo inteiro? Doutrina errada corrói como câncer e desvia pessoas da verdade. Em Apocalipse capítulo 2, no versículo 14, Jesus diz ao anjo da igreja de Pérgamo assim: Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Jesus aqui está falando contra duas falsas doutrinas: a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. E Jesus está advertindo ao anjo da igreja que ele deveria resolver esse problema. E no versículo 6 desse mesmo capítulo, ele diz assim: Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Preste atenção, Jesus falou sobre a doutrina dos nicolaítas. E agora ele está falando que odeia as obras dos nicolaítas. Quem são as pessoas que praticam as obras dos nicolaítas? São as pessoas que creem na doutrina dos nicolaítas. As obras dos nicolaítas são resultado da doutrina dos nicolaítas. As suas obras serão resultado da sua crença. Você fará exatamente aquilo que você crê. É por isso que é impossível uma pessoa agir como a Bíblia diz se ela não crê como a Bíblia diz. A raiz daquele problema não é a obra errada que ela faz, é a crença errada. Para ela corrigir aquela obra errada, primeiro ela tem que corrigir aquela crença errada. Somente crendo como a Bíblia diz, ela vai poder agir como a Bíblia diz. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 1, está registrado assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Os fariseus e escribas perguntaram para Jesus assim: Por que teus discípulos transgridem a tradição? E Jesus virou para eles e disse: E por que vocês transgridem o mandamento? Eles estavam colocando a tradição que eles aprenderam no mesmo patamar de importância da palavra de Deus. No versículo 5, Jesus diz para eles assim:
Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E para estas pessoas que estavam invalidando a palavra de Deus por causa da tradição que eles estavam apegados, Jesus diz para eles no versículo 8 assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram. O que é em vão? De forma inútil. Jesus não negou que eles adoravam. O que Jesus disse foi: vocês estão adorando em vão. Por quê? Porque vocês estão desconsiderando a palavra. Eu quero te falar que da mesma forma que existe adoração inútil, também existe fé inútil. E quando a fé é inútil? Quando ela não está baseada na palavra de Deus. João 7,38, Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Para quem Jesus está prometendo resultado? Para quem crê nele, sim. Para quem crê nele, como diz as Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de águas vivas. Jesus está prometendo resultado para quem crê? Não, Jesus está prometendo resultado para quem crê nele, como diz as Escrituras. Porque é possível uma pessoa crer em Jesus de uma forma diferente do que a Bíblia ensina. E se ele está crendo em Jesus de uma forma diferente do que a Bíblia ensina, Jesus não promete resultado para ele. Porque Jesus foi bem claro: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Ah, mas Jesus é amor. E se Jesus é amor e ele me ama, então ele vai me atender nesse pedido. Mas Deus está velando sobre o que você acha ou sobre o que ele diz? Em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo está no meio de uma viagem missionária. E no versículo 16 é relatado assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Paulo está aqui na capital intelectual do mundo da época, Atenas, na Grécia. A mente pensante daquela época está naquele lugar. E ele está debatendo com filósofos, epicureus e estoicos. E Paulo vai pregar para eles. Eu quero ler com você uma parte da pregação do apóstolo Paulo lá em Atenas. No versículo 29 diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação dos homens. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa foi uma parte da pregação que o apóstolo Paulo fez. E a pregação dele finaliza com a afirmação de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quando Paulo tocou no assunto de ressurreição dos mortos, o versículo 32 narra assim: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Uns escarneceram, zombaram e outros perderam o interesse. Mas até o momento anterior a Paulo tocar no assunto da ressurreição dos mortos, todos estavam ouvindo e interessados. Mas os filósofos gregos, eles entendiam que o corpo é uma espécie de prisão para a alma. Então, quando o indivíduo morre, finalmente a alma é liberta daquele corpo e agora a alma está livre. Quando eles ouviram Paulo falar sobre ressurreição dos mortos, na cabeça deles, ressurreição é a alma voltando para a prisão que é o corpo. Então, até esse momento, eles estavam ouvindo atentamente. Mas quando Paulo tocou nesse ponto de ressuscitar dentre os mortos, uns escarneceram e outros perderam o interesse. Agora, quem estava pregando? O maior ministro do Novo Testamento, falando pela inspiração de Deus, debaixo da unção do Espírito, estava sendo resistido nesse momento. Resistido porque o engano estava agarrado na mente daqueles gregos. Satanás vai procurar áreas que você não crê corretamente e ele vai ficar entrando por lá. Porque na área que você não crê corretamente, você será escravizado naquela área até renovar a sua mente. Em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia,
a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Paulo chegou na cidade de Corinto e iniciou um trabalho naquele lugar. Ele passou um tempo naquela cidade, ele fundamentou aqueles irmãos na verdade e depois saiu, mas continuou supervisionando aquele trabalho. Algum tempo depois, o que a Bíblia chama de falsos apóstolos andaram por aquela cidade. E aqueles falsos apóstolos pregaram para os coríntios um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. E no versículo 6, Paulo diz assim: eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. O que a Bíblia dá a entender é que esses falsos apóstolos tinham uma eloquência e uma performance no palco melhor do que a do apóstolo Paulo. E por causa dessa eloquência e performance, eles estavam conseguindo tirar os crentes de Corinto da verdade que o apóstolo Paulo tinha fundamentado eles. Novamente eu quero te lembrar, não estamos falando de qualquer um, estamos falando do apóstolo Paulo, o maior ministro do Novo Testamento, fundamentou aqueles irmãos na verdade do Evangelho, falando por inspiração divina e capacitado pela unção do Espírito. Os falsos apóstolos estavam conseguindo tirar eles daquela verdade por causa de eloquência e performance. Desde os tempos bíblicos, existem pessoas com boa eloquência e performance no palco que estavam tirando os crentes da verdade e levando para o engano. A maior arma dos últimos dias é o engano. E a maior evidência que nós estamos nos últimos dias são pessoas que um dia estiveram na verdade, mas foram levadas para o engano. E não, eu não sou contra cursos, métodos, técnicas de oratória e performance no palco. Mas não é o domínio dessas técnicas que comprovam que o que a pessoa está falando é a verdade. Por isso, antes de você se deslumbrar com a oratória e a performance de alguém, confira na sua Bíblia se o que ela está dizendo é a palavra de Deus. Porque eu quero te lembrar que Jesus só prometeu resultados para quem cresce nele, como diz as Escrituras. Seja abençoado com a prática desta palavra e até o próximo vídeo. Se eu pegar uma verdade da Bíblia e exaltar essa verdade acima de todas as outras verdades da Bíblia, eu vou criar uma mentira a partir dessa verdade.